Boa noite a todos vocês, pessoal, boa noite aos familiares. Mais uma quarta-feira, pessoal, a gente está tratando aqui sobre questões pertinentes aqui ao amor de gente, pessoal, que é um programa, como eu falo, é um programa de amor. Foi criado, fundado no Brasil em 1984. Qual o objetivo desse programa, pessoal? Orientar, e oferecer apoio às famílias de dependentes químicos de álcool ou drogas e ajudar os familiares a identificar sintomas da codependência que se instalou neles aí devido ao comportamento a lidar com vocês aí, dias, semanas, meses, anos. Eles também se tornaram doentes, por uma doença, como eu disse aqui. O que é a codependência, pessoal? A codependência, como eu disse, hoje em dia tem uma nova formulação aí, pode ser, as duas coisas são a mesma coisa, mas duas formas de ver. A codependência ou dependência do vínculo, seria como é denominado hoje codependência. Codependência, pessoal, ou dependência do vínculo. O que é dependência do vínculo, pessoal? Aqui já dá para a gente perceber. A dependência que o familiar cria através do vínculo com o dependente químico adoecido. Aí ele se torna, codependência dependendo do vínculo é a mesma coisa. Aí se torna, instala nele essa doença aqui da família, pessoal, que ela não consegue perceber, que ela precisa mudar alguns padrões de comportamento porque ela está doente. Então a codependência, como eu disse no início, pessoal, é uma doença também com uma dependência química, porém é a doença da família do dependente químico. É a doença emocional e também crônica, ou seja, não tem cura, mas tem tratamento. E esse tratamento, pessoal, é para a vida toda. Da mesma forma que o dependente químico tem que dar manutenção na sua recuperação lá de fora, a família também tem que se tratar constantemente para não cair nas armadilhas aí dos sintomas da codependência e acabar o quê? Às vezes prejudicando ou atrapalhando o seu tratamento. Então, pessoal, como que a gente consegue identificar um codependente? Codependente aqui, de acordo com o amor exigente, é o quê? Um indivíduo que está numa relação de dependência, essas são as palavras, pessoal. O indivíduo que está na relação de dependência, de submissão, sujeição. Uma pessoa que apresenta comportamentos autodestrutivos, inconstantes, problemáticos, como resultado de estar em uma relação de dependência excessiva. Então, aquelas palavras que eu sublinhei ali, pessoal, elas têm um significado. Um indivíduo que apresenta o quê? Ele é submisso, ele se sujeita a determinadas situações aí, porque ele está doente, ele tem comportamentos autodestrutivos. O que é autodestrutivo, pessoal? O dependente químico também tem comportamentos autodestrutivos. Toda vez que ele faz uso da substância, ele está se destruindo. O codependente, ao contrário, mais uma vez aquela questão do espelho. Quando o dependente químico faz o uso de qualquer álcool, qualquer tipo de substância que altera a mente ou o humor dele, ele está se destruindo de grama em grama, de gole em gole. O codependente, cada vez que ele tem um sintoma da codependência, não trabalha com padrão de comportamento e se torna submisso, sujeito, e começa a aguentar todos aqueles comportamentos ali inadequados dentro da casa dele, começa a ficar também problemática a relação. E da mesma forma que o dependente químico, pessoal, oscila, é inconstante, uma hora ele está bem, outra hora não está, uma hora está bem, uma hora não está, aí vem as recaídas, a volta ao uso. Então, ele oscila. O codependente também é inconstante. Tem hora que ele vai estar bem, tem hora que ele está alegre, tem hora que ele vai estar triste, tem hora que ele está depressivo. E tudo isso aí por quê? Porque ele está doente. E como falou no final aqui, tudo esse conjunto aqui que o codependente vai apresentar no comportamento dele é resultado do quê? De uma relação de dependência excessiva. Excessiva. Ele se torna uma pessoa, como eu disse aqui em outras reuniões, é a metáfora do espelho lá. Os sintomas do dependente químico se transferem para o codependente, mas de maneira diferente. A gente vai ver mais ali na frente ali. Então, como eu disse aqui, pessoal, o objetivo do grupo Amor Exigente, que fala lá, que é um programa de amor, o lema dele eu sempre gosto de falar, pessoal, porque o lema dele dá para entender qual que é o objetivo do Amor Exigente. Torná-las cada vez melhores. Eu sempre falo o quê, pessoal? Tornar o que melhor? As relações familiares. E foram destruídas aí devido aos conflitos, tanto da família tentando ajudar o dependente químico, não consegue ajudar, e tanto o dependente químico que quer parar às vezes de usar e também não consegue parar, e ali começa um conflito ali de ambas as partes, e aí a relação se torna conflituosa, e acaba muitas vezes, pessoal, algumas famílias acabam se destruindo por causa do vício, do consumo de álcool e outras drogas. Acaba com a família,
que, como eu disse em outras reuniões aqui, a primeira instituição criada pelo homem, a mais importante depois da igreja, é a família. Então, pessoal, valorizar a família aí. Só que agora, pessoal, a partir dessa semana, cada reunião do Amor Exigente, eu vou trazer o quê? Um dos sintomas da codependência e vou, debruçar sobre ele. Então, hoje, na primeira reunião, pessoal, baseado nesse novo formato aí, eu venho trazer o sintoma mais presente e o que mais, é de mais forma de se identificar nos familiares. A famosa e o famoso sentimento de culpa. A família, pessoal, apesar de não ter nada a ver com o uso, ela sente isso aqui constantemente. Ela acha que ela é culpada pelo esposo, filho ou irmão não conseguir sair, da vida do uso da ativa, de substância psicoativa e do uso de droga. Aí esse sentimento de culpa, pessoal, norteia a vida da pessoa inteira. Ela se acha culpada de tudo. Se a vida da pessoa não dá certo, se a pessoa adoece, se a pessoa está lá, vai para internação, sai, não dá certo, ela se sente culpada. Só que o Amor Exigente fala, pessoal, fala o quê? A primeira coisa que a família tem que fazer é o quê? Trabalhar, e abandonar esse sentimento de culpa. E como eu disse aqui, ela não tem culpa de nada. Como eu disse aqui para vocês na reunião de dependência química, do princípio da autorresponsabilização da recuperação, o que fala lá? Não somos responsáveis por nossa doença, mas somos responsáveis pela nossa recuperação. Então a família não tem nada a ver, pessoal. Aí já entra aqui o poder de escolha. Cada um tem o seu. A família tem a parte dela. Se vocês estão aqui hoje, ela já está dando uma ajuda. Já mandou você para cá, está pagando a mensalidade, está te auxiliando, então ela está te ajudando. Só que agora, quando você terminar o tratamento, aí já é com você. Aí não adianta depois, se não der certo lá de fora, a família se sentir culpada. Mais uma vez, não. Aí já não. A gente orienta para eles que é falar do Amor Exigente. Abandonar essa culpa que com o tempo, pessoal, vai matando a pessoa. É igual o dependente químico, é a mesma coisa. O dependente químico muitas vezes faz o uso de substância, tem recaídas, aí na depressão pós-uso se sente culpado. A família também da mesma forma se sente culpada, mas aí não é só na recaída, é anos e anos e anos, até às vezes até a morte. Quando ela morre, tem família, já viu, pessoal? Exemplos aí que a gente vê em filmes aí, ou até mesmo na vida real. O familiar no leito de morte pede perdão o filho que não conseguiu ajudar. Olha a situação, como que é a questão da doença. Ajudou várias vezes, às vezes várias internações, fez tudo para a pessoa, às vezes vai tapando os buracos ali. Um dos sintomas que não tem nada a ver com a reunião de hoje aqui, mas é o quê? Não deixar o dependente químico assumir com as responsabilidades das atitudes dele. Aí vai tentando tampar buraco. Dívida paga, outra coisa, paciência, interno, vai ajudando. Nunca deixa ele tomar a responsabilidade. E aí, como eu disse aqui, em alguns casos, a pessoa está no leito de morte e ainda pede perdão, não consegui te ajudar. Mas, pessoal, a família tem que abandonar esse sentimento de culpa. Porque, trazendo aqui para uma outra área, da mesma forma que ela se sente culpada, se ela não trabalha o sentimento de culpa, ela se sente na posição do quê? De acusador. Então, pessoal, ela tem que trabalhar, porque senão, da mesma forma que ela age na culpa, quando ela sai da culpa, ela já quer atacar. Então, para resolver isso aqui, é só abandonar a culpa e entender que cada um tem que cuidar da sua vida. Cada um tem que ter a responsabilidade da sua vida. Tanto o dependente químico, como a família. Ambos, cada um vai para o grupo de Amor Exigente, o outro vai para o Narcóticos Anônimos, e cada um vai cuidar de você mesmo. Aí depois vocês vão se encontrar no ambiente familiar, e aí vai dar tudo certo, se ambos estiverem fazendo o tratamento. Como que a gente vê se a pessoa está tendo esse sentimento de culpa aí? Tem algumas características ali que eu coloquei ali. Algumas frases que muitas famílias falam aí. Primeiro, não, Rodrigo, eu não sou bom ou boa o suficiente. Talvez alguém escutou isso aí de um familiar. Não sou bom o suficiente, acho que não dei o melhor. O que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Não sou bom o suficiente. E a outra? Preciso agradar meu parceiro ou agradar meu filho. Eu preciso agradar ele. Eu preciso agradar meu parceiro e meu filho. Se eu não agradar ele vai para o uso. Isso aí é o que, pessoal? Sentimento de culpa. E aí, isso aqui ajuda uma pessoa? Não. Ela está agradando, parou de agradar e ele vai para o mesmo movimento.
Então a necessidade de querer sempre agradar, pessoal, também faz parte da culpa e não ajuda em nada. Pelo contrário, acaba atrapalhando. Outra expressão aqui, só sou feliz, só vou ser feliz se meu parceiro estiver feliz. Pessoal, trazendo o princípio da autorresponsabilidade. Cada um é responsável pela sua felicidade. Se a pessoa escolheu continuar, permanecer no uso, as consequências ela vai ter que arcar ela. A família não pode ser culpada pela consequência que ela escolheu. Ela escolheu. E depois que a pessoa passa no processo de tratamento, tem toda a ferramenta, toda a informação que ela é um dependente químico, que não pode mais ter contato com nenhuma substância que altere a mente dela ou o humor, evitar lugares, ambientes, pessoas, e dar manutenção na recuperação dela lá de fora, né? Frequência aos grupos, espiritualidade, tudo isso aqui é falado 24 horas, todo dia, pessoal. A pessoa com esse conjunto de informações, se ela for para o uso, aí ela escolheu. Aí a família não tem nada a ver. Então não adianta depois falar assim, eu só vou ser feliz se o meu parceiro estiver feliz. Ele vai ser feliz se ele escolher ser feliz. Agora se ele escolher usar e continuar no sofrimento, aí a escolha já foi dele. Não está mais no alcance da família. Ele escolheu. Outra característica da culpa, pensar tanto nos outros que esquece de valorizar a própria felicidade. Como eu falei em outras reuniões também. A pessoa começa tão obsessiva em ajudar, querer ajudar aquela pessoa ali que está no uso compulsivo de substância psicoativa, ela acaba o quê? Esquecendo de valorizar a própria felicidade dela, não tem mais felicidade. Ela fica em segundo plano. Não, o mais importante é o quê? Meu filho, ou meu esposo, ou meu irmão, que está passando por esse processo, vou cuidar dele. Mas aí é onde ela esquece dela. Ela também tem que cuidar dela. Então, enquanto vocês estão aqui na clínica, pessoal, reprisando novamente, enquanto vocês estão aqui na clínica, eles têm que cuidar da vida deles lá de fora. Procurar um tratamento, ir no grupo de apoio, se valorizar. Então, quando você sair, eles estão também se cuidando lá de fora. Porque senão você sai daqui, chega lá de fora, o ambiente ainda está adoecido, aí é complicado. Um acaba atrapalhando o outro. Outro sentimento aqui. Quando a pessoa está nesse sentimento de culpa, ela se sente tão culpada por a outra pessoa estar sofrendo, não conseguiu ajudar, está no uso compulsivo, quase tirando a própria vida. Aí ela sente o quê? Ela começa a aceitar ou se submeter a comportamentos abusivos. Isso aí é muito constante, isso acontece muito isso aí. Ela se submete, ela vira submissa, ela aceita comportamentos abusivos do dependente químico, porque ela se sente culpada. Ela aceita o cara chegar às 3 horas da manhã e bater campainha na casa dela. Ela aceita o cara chegar na casa dela e falar que são milhões de dívidas ela pagar, e ela paga, né? Então isso aí, pessoal, comportamentos abusivos. Tem algumas pessoas, pessoal, num grau avançado aí, que é até agredida. É agredida e ainda aceita. Então por quê? Submete-se a comportamentos abusivos. Porque quer? Não. Porque está doente. Uma perguntinha, pessoal, não precisa responder não, mas uma reflexão. O dependente químico, né, às vezes, quando ele está num quadro de intoxicação aguda, ele escolhe usar? Não, não é ele que escolhe usar. A mente dele está adoecida, ele está com a ideia fixa na mente, se chama o quê? Obsessão. Então ninguém para ele. A família não para, o padre não para, ninguém para. Ele só para se ele é igual lá. O requisito essencial da recuperação. Manifestar o real desejo de querer parar de usar. Enquanto ele não manifestar esse desejo, pessoal, a família não pode obrigar, ela pode fazer o que quiser, mas ele não vai parar. Mas quando a pessoa está em quadros, como eu falei, de intoxicação aguda, ela começa a ter comportamentos que mostram que ela perdeu a sanidade, se ela ficar na rua ela vai morrer, aí a família tem que fazer esse movimento. Retirar da sociedade, mandar para a clínica, para dar uma desintoxicada fisicamente e no psicológico para voltar na sanidade. E aí, voltando à sanidade, pessoal, igual eu falo, se a pessoa voltar na sanidade, passou todo o processo, já começa a entender e pensar racionalmente, se ela escolher usar de novo, aí é insanidade. Aí, como que eu vou culpar a família nesse caso? Não tem como. Como que a família vai se sentir culpada? Se ela te deu toda essa ferramenta aqui, e se você escolheu, o seu poder de escolha foi voltar para o uso de novo, aí infelizmente as consequências são suas. E o terceiro aqui, o finalzinho aqui, pessoal, esse aqui tem a ver com o espírito que eu falei no início. A ideia fixa. Sintomas da dependência química. 3 sintomas. Físico, compulsão. A pessoa começa
fazer o uso, não consegue parar, porque o organismo dela pede cada vez mais. Sintoma mental da doença, obsessão, que é esse aqui, ó. Ideia fixa. Só que no dependente químico é o quê? Ideia fixa na substância de preferência dele. Ele vai fazer tudo que tiver ao alcance dele para conseguir a substância. Se ele tiver um quadro grave, faz o que tiver ao alcance. Sintoma espiritual da doença, egocentrismo. A pessoa, ela acha que ela é o centro das atenções. Começa a ter comportamentos como autossuficiência, arrogante, necessidade de controle. Por quê? É o egocentrismo. Trazendo aqui para a codependência, pessoal, vamos lá no sintoma 2 aí, na obsessão. O codependente também tem essa ideia fixa. Só que aqui traz bem nítido qual que é a ideia fixa do codependente. Cuidar e querer mudar a outra pessoa. Ele pensa nisso aí 24 horas. Eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar do meu parceiro, cuidar e querer mudar. Não, eu vou mudar ele, vou conseguir mudar ele, vou mudar meu filho, vou mudar meu esposo, vou mudar meu parceiro, vou mudar meu sobrinho, não. A ideia é fixa, pessoal. Como eu falo em reunião aqui, pessoal, eu falo, da mesma forma que eu falo para vocês, eu falo para a família. Ninguém muda ninguém. A pessoa só muda se ela quiser mudar. Ela pode o quê? Enxertar ideias, dar uma ajuda, como essa aqui de internação, mas a pessoa saiu daqui, tomou uma escolha lá, aí ela não tem que pensar no quê? Querer mudar outra pessoa, ninguém muda ninguém. O processo de tratamento é o quê, pessoal? Desintoxicação, né, física e psicológica. Depois, conscientização da doença, o que é dependência química. Identificar quais são os seus gatilhos, suas reservas, qual a sua maior dificuldade lá de fora para permanecer limpo lá de fora. E a terceira parte, o quê? Pegar ferramentas aqui e ali, né, para montar o quê? O seu plano de prevenção a recair. Esse é o tratamento de vocês. Quando chegar a hora propícia, todo mundo vai embora. Fez tudo certinho? Beleza. Aí a família vai fazer o que agora? Enquanto vocês estavam aqui, ela vai fazer a parte dela lá. Qual que é o tratamento do codependente? Coloquei aqui, ó. Participação em grupos de ajuda, né? Amor Exigente é um deles. Acompanhamento psicológico e, se preciso, psiquiátrico. Vamos vocês verem, pessoal, como que a dependência química afeta tanto o familiar, que a pessoa chega num ponto que ela não vai só participar em grupo de ajuda, não. Ela vai ter que fazer tratamento psicológico, e tem algumas famílias que já faz. Tratamento psicológico e o quê? Precisa até de medicação. E quem dá remédio, pessoal, é psiquiatra. Quando passa para tratamento psiquiátrico, ela está necessitando de remédio. Por quê? Um dos sintomas que eu falo aqui em reunião do amor de gente: exaustão mental. Aí ela tem que tomar remédio para dormir. Ou às vezes para controlar a ansiedade. Tem familiares aí que dá síndrome do pânico, dá tudo. Por quê? Preocupação excessiva naquela ideia fixa ali, ó. Cuidar e querer mudar a outra pessoa. Aí chega uma hora que ela não aguenta, a pessoa não muda nunca e ela acaba se perdendo e também fica doente. Então ambos precisam procurar ajuda e se tratar. Então, pessoal, essa aí basicamente é a reunião de hoje aí, né? Espero que possa ter ajudado de uma forma aí as famílias e também vocês aí para entender e ter paciência com os familiares aí. Beleza, pessoal?